Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos reagir a uma matéria sobre a maior operação interagências do país, tá? Então, assim, algo bastante representativo para você que está estudando para concurso público. Por quê? Porque você vai entender na prática como é atuar e de repente você se colocar na pele de quem está nessa operação e poder vivenciar, te dar energia para poder conquistar a sua vaga. Você que tem interesse na Receita Federal, você que tem interesse na Cefaz São Paulo, Ministério Público, Polícia Militar, né, nas agências reguladoras, no caso, reguladora de combustível. Então, foi uma mega operação que nós vamos ver detalhe agora nesta nota, tá? Em andamento, uma mega operação contra a atuação do PCC no setor de combustíveis e no setor financeiro. Então, o foco dessa operação é o setor de combustíveis e o setor financeiro, porque há toda uma movimentação desse dinheiro escuso. Então, esses órgãos se juntaram para poder combater e cada vez mais o Estado brasileiro vai precisar ter esse conjunto de operações, interagências para poder fazer frente às grandes organizações criminosas. No caso, em tela foi o primeiro comando da capital, tá? Vamos lá. Estamos falando aqui da maior operação contra o crime organizado da história do Brasil em termos de cooperação institucional e amplitude, segundo a Receita Federal. O Guilherme Rajão é que está com a gente para trazer mais detalhes, porque a operação está em andamento, Guilherme. Há pouco trazíamos já alguns detalhes com relação a essas investigações. São mais de 300 alvos, mandados de busca e apreensão. Mais de 300 alvos. Imagine o quanto de informação, de dado negado em que você vai ter acesso para poder dar sequência nas fiscalizações. Que são cumpridos em pelo menos 8 estados. O que temos de detalhes nesse momento, Guilherme? Seja bem-vindo. Bom dia. Exatamente, Carol. Bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Estamos acompanhando de perto essa operação, uma operação que de fato entra para a história. A maior operação nessa ligação aí entre entes de segurança pública e que vai aí certamente... Olha só a foto linda. Imagine você dentro dessa viatura. Isso daí é o quartel da Rota, tá? Tá ali as viaturas da Rota, a Polícia Militar dando apoio à operação, fazendo parte na parte de segurança. Marcar, portanto, a história neste dia de hoje, porque a gente tem aí 1.400 agentes nas ruas, 300... 1.400 agentes. E quem sabe no futuro bem próximo você terá aqui, ó. Eu estou verificando várias viaturas da Receita Federal, viatura da Rota, viatura descaracterizada. Então tá bem representativo. Que mega operação, gente. 150 alvos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas de um esquema bilionário de fraude com relação a postos de combustíveis, sonegação de impostos, fraudes financeiras como um todo. O que a gente percebe, portanto, até aqui é que são pelo menos 8 estados brasileiros alvos dessas operações. Ó, imagine você agora saindo nessa foto aí com esse casacão aí bonito. Jesus, toma conta. Se você se arrepiou, deu vontade de participar dessa operação, já coloque aí no vídeo, tá? Nos comentários. Eu vou participar destas operações. Ao mesmo tempo, desde o começo da manhã desta quinta-feira. É uma operação chamada de Carbono Oculto e que tem, então, com apoio entre o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, a Polícia Civil e Militar. Ó, GAECO, que é um grupo especial do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, Receita Federal, Fisco Estadual, Polícia Militar. Receita Federal, Cefaz de São Paulo. Cefaz de São Paulo, que são os auditores fiscais. Então, estamos aí prestes a ter concurso de auditor fiscal estadual. Então, você vai fazer parte desse tipo de operação interagência também como auditor fiscal. E também a PGE. A investigação aponta que os prejuízos, Carol, são de cerca de 7 bilhões e 600 milhões. Jesus, toma conta, 7 bilhões. E aí você fala, o servidor ganha muito. Gente, para analisar 7 bilhões. Isso é apenas uma operação. Inclusive, eu até brinco com o pessoal, cara, se o governo federal quiser me pagar 6% de tudo aquilo que eu consigo fazer de autuação e gerar dinheiro para os cofres públicos, eu não preciso me pagar 13º, férias, não, só em cima das autuações, tá? Então preste atenção, a representatividade da sua atuação como auditor fiscal, como um procurador do Ministério Público, como um policial militar é muito representativo para o Estado, não apenas para poder colocar dinheiro para dentro do Estado, mas também para poder impedir as injustiças sociais, tá? Porque essa galera que tinha essas empresas fraudulentas para poder montar esse esquema, ele prejudica de forma direta aqueles que são
trabalham de forma correta. De reais, um volume financeiro que traz aí cerca de 1.000 postos que movimentaram pelo menos 52 bilhões de reais. 1.000 postos que movimentaram 52 bilhões. Entre 2020 e 2024. Somente uma fintech usada como um banco paralelo para lavar esse dinheiro. Um banco paralelo para poder lavar dinheiro. Com certeza a Receita está entrando com o pé na porta nesse banco, hein? Movimentou sozinha 46 bilhões de reais sem rastreabilidade. São crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, estelionato, irregularidades em várias etapas, desde a produção... Você percebe o quanto que é nociva a quantidade de crime que essa organização criminosa praticou, tá? Tem como apenas um órgão trabalhar sozinho? Vai ser muita informação. Então, estas operações interagências são imprescindíveis para que mantenha a ordem no Estado brasileiro. Desses combustíveis em postos de gasolina. A engenharia da fraude tem aí, portanto, o metanol que chegava no posto de Paranaguá, lá no Paraná, e era desviado aos destinatários para ser colocado nos combustíveis, inclusive, muitas vezes, se utilizando de volumes inferiores àqueles contratados pelas pessoas que chegavam nos postos de combustíveis. Valores inferiores ao que normalmente é contratado. Isso faz com que você tenha uma concorrência desleal. Então, aquele que cumpre todos os requisitos tributários saem prejudicados. Então, Parabéns a todos esses órgãos por esta operação. Olha, eu quero abastecer, por exemplo, R$200, que daria X litros. Só que essa quantidade era inferior à que a pessoa pagava nesses postos de combustível. Os donos, que também venderam postos de combustíveis e acabaram, portanto, não recebendo os valores com relação a essas vendas, eram ameaçados por esses criminosos, ligados diretamente ao primeiro comando da capital, PCC, e acabavam, então, não recebendo nunca esses valores dos seus empreendimentos que foram comercializados. E se ainda buscassem a justiça, eram ameaçados de morte, o que... Olha só, gente, olha só o que estava acontecendo e estes bravos servidores se uniram para poder combater isso. Cara, isso dá muita, mas muita felicidade em poder saber que temos sim servidores buscando trazer a paz e a igualdade dentro do Estado brasileiro. Ufa, Jesus! Caramba, vamos ver. É alvo dessa investigação. Eram recursos aí que circulavam nas mais diversas camadas do Brasil, nos mais diversos locais do Brasil. São estados, Carol, como por exemplo São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e também Santa Catarina. O Ministério Público aponta, portanto, que esse elo com o primeiro comando da capital, associado a essa rede de organizações criminosas que trabalhavam em toda essa ação, tinham, portanto, vínculos permanentes ou então vínculos eventuais para dar ainda mais credibilidade ao crime cometido por essas pessoas que atuavam dentro desse sistema. O CIRA de São Paulo vai adotar a partir de agora medidas para tentar bloquear bens suficientes para diminuir os prejuízos causados, cerca de 7 bilhões e 600 milhões de reais, nessa ocultação aí de patrimônios, sonegação de impostos, valores que de uma forma ou outra deveriam ser pagos por esses empreendedores, mas não eram pagos, tudo isso com o apoio do primeiro comando da capital. Portanto, uma mega operação em 8 estados brasileiros, a maior operação, 8 estados brasileiros. Você percebe o quanto de ramificação tem esse tipo de ação da organização criminosa, certo? Invadindo ali estados e ameaçando pessoas. Cara, parabéns por estes participantes. Quem organizou essa operação? Imagina, você organizando essa mega operação, trazendo órgãos parceiros. É muito bom participar desse tipo de ação. Que tem aí a reunião de forças e de entes de segurança pública da história do Brasil, que a gente vai seguir acompanhando bem de perto. Dentro de instantes eu volto com você também, Carol, diretamente de um desses locais. Inclusive, há uma avenida aqui de São Paulo muito conhecida, a Avenida Faria Lima, que tem aí mais de... Avenida Faria Lima, uma bela avenida em que roda a maior parte do dinheiro do país. E aí aquela visão de que vocês só fazem trabalho como sacoleiro. Não! Imagine você como auditor fiscal trabalhando, chegando naqueles escritórios belos da Faria Lima, chegando na autoridade fiscal, pegando documentação, levando computador. Cara, maravilhoso, parabéns. 30 alvos somente na manhã desta quinta-feira. A gente vai estar por lá para trazer todos os detalhes. Carol, volto com você. E é importante, né, Guilherme, esse ponto que você traz pra gente com relação ao cumprimento desses mandados, os locais onde esses mandados são cumpridos, repito, são mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Estamos falando aqui de um esquema que envolve o setor de combustíveis e também o setor financeiro, porque a ideia dos criminosos, segundo as investigações, era dar, Guilherme, uma aparência de legalidade a esse esquema criminoso. O que temos de informações, de detalhes com relação a esses alvos? Falamos aqui de
sobre mais de 300 alvos desses mandados, já temos nomes que foram divulgados. E um outro ponto que eu também chamo a atenção, a amplitude dessa operação envolvendo vários órgãos. Eu citava essa amplitude que a própria Receita Federal faz referência. Temos, por exemplo, Ministério Público, como o grande destaque dessa operação, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil Militar, Agência Nacional do Petróleo, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, também temos Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Nesse momento, o que a gente consegue trazer já de balanço com relação à operação, que, repito... Cara, é maravilhoso você perceber aí uma operação nessa magnitude, você que está estudando, você entendendo, você, às vezes você fica, cara, perdido, caramba, será que vale a pena estudar? E aí você vê uma operação dessa magnitude batendo forte em cima do crime organizado, cara, aí você fala, cara, não, realmente vale a pena. E aí, vendo esse vídeo, dá um gás, tá? Se esse vídeo te deu um gás, te deu mais motivação para poder estudar, seja para a Receita Federal, seja para o Fisco Estadual de São Paulo, seja para a Agência Nacional de Petróleo, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Estadual, cara, então todo este invólucro de órgãos e de servidores fazendo parte da maior operação interagências do país. Tá aí, óbvio, com essa experiência positiva vão ter outras operações que você pode fazer parte, desde que você consiga a sua aprovação. E caso você precise de uma ajuda, é só chamar a equipe da oficina da aprovação. Beleza? Então deixe nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, cara. Mande aí para que a nossa equipe possa preparar mais vídeos neste sentido. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.